Olá, sexto ano, boa tarde. Aqui é a professora Sádva. Estamos juntos para mais uma aula de ciências. E a nossa aula de hoje, turma, é referente ao dia 10, tá bom? De agosto, a nossa segunda-feira. E o assunto da nossa aula de hoje aborda metabolismo e o ciclo de vida, tá bom? Então, eu apresento para vocês, para início de conversa, essa imagem que ela retrata a questão do metabolismo. Então, assim, todo mundo, certo? Alguma vez já ouviu falar em metabolismo, não é verdade? Então, uma frase muito comum no nosso dia a dia, principalmente entre aqueles que estão ganhando peso, né? É a seguinte, né? Meu metabolismo está lento? Será? Mas afinal, o que é metabolismo? Então, assim, repassando para vocês, turma, metabolismo é toda reação, no caso aí, bioquímica, né, que acontece no interior de uma célula, certo? E do nosso corpo. Então, essas reações, elas podem estar relacionadas com a síntese, né, de compostos orgânicos ou a sua quebra para fabricar, certo? O trifosfato, no caso aí, né? Que é ATP, tá certo? Que são todas coordenadas para vocês, tá bom? Por enzimas, né? Então, percebe-se, portanto, que o metabolismo nosso, ele é fundamental para a manutenção de todas as atividades do nosso organismo, ok, turma? Então, eu trago para vocês aqui uma outra imagem, né? Que é o anabolismo, tá? E catabolismo. Professora, o metabolismo nosso, ele é constituído por dois conjuntos de reações chamadas de anabolismo, né, e catabolismo, ok? Deixando bem claro que o anabolismo relaciona-se com a síntese de compostos orgânicos, né, não somente funcionais, mas também estruturais, tais como proteínas de membrana, enzimas, produção de hormônios. Então, essas reações, elas são fundamentais, tá bom? Para o desenvolvimento de um organismo e para preparar, né, danos nas células, ok? Já o catabolismo, por sua vez, envolve aí para nós algumas reações que têm por função degradar substâncias orgânicas para a obtenção de ATP, ou seja, para conseguir, no caso aí, energia, armazenar essa energia. Diferente do anabolismo. O catabolismo atua fornecendo energia para que atividades do nosso dia a dia possam ser realizadas, como movimentação, locomoção, respiração, controle da nossa temperatura, ação do nosso sistema nervoso também. Então, é importante destacar para vocês que o anabolismo ele necessita de energia para acontecer. Isso significa, turma, que o catabolismo tem influência direta, no caso aí, sobre o anabolismo, certo? Pois atua fornecendo energia para a síntese, né, de biomoléculas, ok? Existe ainda o que chamamos de metabolismo basal, no caso aí. É uma expressão bastante utilizada para designar a energia mínima disponível, né, no nosso corpo, para que ele funcione corretamente, adequadamente. Então, essas reações, elas devem ser capazes de garantir, por exemplo, o bombeamento do sangue para o coração, né? Para os átrios e os ventrículos, né? E assim as atividades normais do sistema nervoso também
possam serem realizadas de uma forma adequada e a nossa respiração, certo? Com o movimento de inspirar, expirar, né? Deixando bem claro para vocês também a questão dessa imagem que ela retrata a obesidade, certo? Então, a velocidade do metabolismo varia bastante de um indivíduo para o outro, claro, né? E assim, apesar de muitas pesquisas ou de muitos pesquisadores não acreditarem, certo? Que o metabolismo lento pode influenciar na obesidade, pesquisas mais recentes, bem atuais no momento, né, sugerem, no caso aí, né, que um gene presente no DNA de muitos obesos realmente altera o metabolismo, sim, e atua no aumento de peso. Então, vale destacar para você que está me assistindo que essa condição é bastante rara, certo, turma? Ok? E deixando bem claro para vocês que algumas vezes o nosso corpo ele apresenta alguns distúrbios no metabolismo que afetam diretamente, né, ou indiretamente o funcionamento do organismo como um todo, né? Uma vez que prejudicam alguma via metabólica, né? Dentre esses principais distúrbios metabólicos, eu posso citar para você agora o albinismo, a intolerância à lactose, ok? Mas tem outros também. Assim, o ciclo de vida humano, né? Então, aqui eu tenho, né, do gênero feminino, aqui o gênero masculino, né? Então, aqui, ó, de bebê, né, até a velhice, as etapas, né? E o do gênero masculino também, né? De bebê até a velhice. Então, o ciclo de vida significa dizer que todos os seres vivos, turma, eles passam por duas etapas da vida, né? Assim, o nascimento, né? Basicamente falando, certo? E quando ele começa, né? A aprender, né? As coisas da vida, né? Assim, engatinhar, os primeiros passos, né? Enfim. E a morte, né? Que é quando ela se encerra. Então, assim, o período entre o nascimento e entre a morte varia bastante, de acordo com a espécie, certo? E diversos outros fatores também, como a qualidade de vida, certo? Então, assim, levando em consideração, por exemplo, vou citar aqui os camundongos, né? Eles costumam viver não mais de 4 anos. Os gorilas, no caso aí, geralmente eles não ultrapassam os 40. Já os seres humanos, eles podem chegar até os 120, dependendo do metabolismo humano, da alimentação, da prática de exercícios físicos, né, de como esse indivíduo, ele, certo, está atuando, né? Como é que está a vida dele, saudável ou não saudável, certo? Então, assim, nós costumamos considerar, né, que a vida humana está dividida em fases. Então, a forma de divisão, como vocês já viram e vocês conhecem também, varia bastante. Mas, geralmente, ela é feita assim. Nós temos aí, turma, a fase da infância, né? Então, é a fase que vai desde o nascimento até os 11 anos de idade, ok? Então, assim, é um período de aprendizagem, né? De novidade, onde tudo que chega para esse organismo é novo. Já que é quando começamos a descobrir o mundo à nossa volta, as relações com as pessoas, se são harmônicas, desarmônicas, onde o indivíduo ele começa a falar, ele começa a andar, né? Geralmente iniciando aí os estudos, aprendendo regras, né? Limites, né? A formação assim do caráter, da personalidade do indivíduo, certo? E na infância, né, nós somos bem dependentes dos pais, né?
dos responsáveis, né? Vocês, no caso, né? Então, assim, mas assim, para quem já tem mais de 11 anos, não já tá na infância não, viu? Não tá na fase da infância não, né? A infância vai até os 11, ok? Tá bom? Então, assim, não são todos não. Já entra aí a adolescência, né? Então, assim, a adolescência, ela costuma ir dos 12 aos 20 anos de idade. Então, nessa fase ocorrem mudanças, que são muitas, né? Transformações, eu quero dizer isso, no corpo, não só no corpo, mas na mente do indivíduo, né? Nas meninas, né? O corpo se apresenta mais arredondado, né? O quadril tende a se apresentar mais largo, certo? Existe o desenvolvimento das glândulas mamárias, surge aí a menstruação, né? Já nos meninos, né? A voz começa a ficar grossa, né? Algumas vezes, no início dessa mudança, ela pode se apresentar desafinada, um pouco desafinada. Aí nós temos o aparelho genital masculino, que aumenta de tamanho, né? Em ambos, há o crescimento do corpo desse ser, de forma geral, né? E de pelos na região genital, né? Nas axilas, nos meninos podem surgir pelos no rosto, tá certo? Formando barba, né? Formando o bigode. Isso aí é bem relativo, depende né? Do que ele escolha pro rosto dele, mas que vai surgir aí, no caso aí, pelos no rosto irão aparecer sim, certo? Por conta dos hormônios, né? E geralmente nessa fase que as pessoas entram, né, na faculdade, certo? E também começam a paquerar, começam a namorar, né? Enfim, assumir um compromisso sério. Aí já vem a fase adulta, né? Que nós consideramos que a fase adulta, ela se inicia a partir dos 21 anos de idade, certo? Então, aqui, né, nas mudanças nesse período que ocorrem na adolescência, já vão se estabilizando, né? E a responsabilidade tende a aumentar bastante, não é pouco não. Então, em muitos casos, né, a pessoa se apresenta independente financeiramente, certo? De forma parcial ou completa, né? Aí vem o trabalho, né? Geralmente nessa fase, né, que as pessoas costumam a ter filhos, tá bom? E assim, seguido disso, nós temos a velhice, né? Também chamada de terceira, mas eu digo que não é, eu digo que é a melhor idade, certo? E a velhice, né? Ou um pouco antes, né? Que os cabelos começam a ficar. Os cabelos começam a embranquecer, né? No caso aí, né? Começam já a apresentar os fios brancos, né? Então a pele se apresenta mais enrugada, né? Em muitos casos, certo? Principalmente em idade mais avançada. Alguns problemas de saúde vêm surgindo. Então, essa é a fase em que a pessoa apresenta mais experiência de vida, podendo, no caso aí, nos ensinar muitas coisas interessantes e repassar a história de vida delas para nós, tá certo? Então, turma, essa foi a nossa aula de hoje, retratando não só o metabolismo, mas o ciclo de vida dividido em fases, ok? Leiam, releiam o módulo de vocês, tá bom? Estudem, certo? Deixo registrado aqui para vocês do sexto ano um grandioso abraço meu, da professora Sádiva. Bons estudos e estaremos juntos, tá bom? Para o nosso plantão de quinta-feira, o nosso plantão Tira Dúvidas, verificando aí as atividades, né, que vocês vão fazendo no decorrer do período, de acordo com o que tem lá na agenda, né? Que é a orientação norte de vocês, é a agenda que vocês recebem toda segunda-feira, tá bom, gente? Então, um abraço e até o nosso próximo encontro, certo?